boa noite. Vamos nos chegando. Olá, Raíssa, pastora Raíssa. Como ça va? Ça va bien? Está aí na França. Vamos nos chegando, esperar mais um pouquinho para as pessoas chegarem, compartilhando esse vídeo, para a gente poder fazer uma devocional, uma palavra que certamente vai chegar ao nosso coração, assim como chegou ao meu coração. Olá, Fabrícia, a paz, bom dia. Aqui é bom dia mesmo. Não, aqui é bom dia. Já estamos, boa noite no Brasil, bom dia aqui em Lisboa, né? Aqui agora já é meia-noite e um, né? Esperar o pessoal chegar um pouquinho. Quero aqui agradecer, né, o convite que me foi feito, de poder trazer essa mensagem para vocês aqui na página da Missão Josué, uma missão que tanto já abençoou a minha vida e tem abençoado a vida de tantas pessoas, não é? Eu conheci o pastor Charles e a Fabrícia no Chile, né? Nós fomos uma missão no Chile, né? Em várias cidades lá no Chile, 7 ou 8 cidades nós participamos lá, e eu fui uma vez e depois voltei novamente pela Missão Josué. Então fico muito honrado de poder fazer parte dessa história, né, desse ministério tão fantástico e abençoado, que tem abençoado tantas vidas, né, através da vida do pastor Carlos, através da vida da Fabrícia, Raíssa, Ladê, e todos aqueles que fazem parte desse chamado ministerial que tem como nome Missão Josué, né? Então fico muito honrado, obrigado pastor Charles, obrigado Fabrício pelo convite de poder trazer uma palavra de esperança e de fé, né? Nesse momento tão conturbado que o nosso mundo tem passado, não é? Aqui em Portugal hoje nós tivemos boas notícias. De sábado para domingo não houve mortes em decorrência do Covid-19, não é? Então, nosso coração se alegrou muito aqui, porque aqui como no Brasil, a ênfase é quando tem morte, né? Quando tem muita morte, o pessoal fica muito feliz, né? Mas a gente teve essa boa notícia de não ter ocorrido nenhuma morte em 24 horas, né? De sábado para domingo. Então, nós vamos continuar orando para que isso aconteça também de domingo para segunda, de segunda para terça, né? E que as pessoas, que nós aqui como pessoas e cidadãos aqui de Portugal possamos ver essa história, né, pelo retrovisor, né? Porque foi muito tenso, está sendo tenso, né? A gente ainda tem vivido aqui a quarentena, só que agora a quarentena aqui ela é em alguns lugares, né? Onde aumenta a incidência de casos, aí ali o governo vai e coloca uma quarentena, né? Então aqui nós tivemos essa boa notícia de não ter tido morte nas últimas 24 horas. Glória a Deus por isso. Isso é resposta de oração e a gente tem orado muito para que isso realmente acabe, né? A gente sabe que não vai acabar assim de maneira definitiva, a gente sabe que a vida da gente já não vai ser mais a mesma, né? Mas a gente também acredita que Deus ele vai fazer, vai nos proteger e vai cuidar de nós nesse tempo de pandemia, né? Esse tempo diferente. A gente ainda vai escutar falar disso durante algum tempo, não é? Durante algum tempo. Eu não vou ficar me delongando aqui, mesmo porque também as lives elas se tornam muito cansativas se for muito demorado. Mas hoje eu quero falar com vocês a respeito de uma palavra de Jesus que está lá em Mateus 6, não é? É interessante porque Mateus 6 faz parte daquele grupo de mensagens que Jesus fez no monte, né, do Sermão do Monte. E Mateus 6 ele trata de posses, trata de prioridades, trata de confiança. Mateus 6 ele trata da vida, da nossa vida, né? Como Jesus espera que vivamos, né?
Nós como cristãos, nós temos uma direção a seguir, né? Nós temos um exemplo a seguir, e esse exemplo é Jesus, né? Jesus, ele nos deixou, através da sua palavra, tudo aquilo que a gente precisa para poder viver nesse período de tempestade, né? Jesus é o único que nos ensinou também, um pouco mais à frente de Mateus 6, ele nos ensinou como dormir numa tempestade, não é? Enquanto a tempestade está acontecendo, Jesus dormia, não é? Então, Jesus é o único que nos ensina a dormir em meio às tempestades. Em Mateus 6, ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre como viver, como encarar, como enxergar as prioridades que precisamos ter para a nossa vida, né? Isso com os olhos do Mestre, com os olhos de Cristo. A gente precisa a viver a nossa vida, né, de cristão, a nossa vida no cristianismo, seguindo as pegadas do Mestre, né? Muitas vezes a gente fala que a gente é cristão, a gente quer, mas as nossas atitudes não são atitudes cristãs, né? E Jesus aqui em Mateus 6, ele nos coloca muita coisa. Eu peguei uma Bíblia na versão A Mensagem. E essa versão, ela é uma versão bem contemporânea e ela vai falar a mesma coisa, mas com a linguagem bem atual, sobre esse momento no monte onde Jesus, o nosso mestre, o meu mestre, o seu mestre, ele começa a falar sobre as preocupações da vida. Ele começa a falar sobre o que realmente é necessário, aonde a gente vai depositar as nossas preocupações, não é? O que a gente vai fazer, não é? Porque nesse momento de pandemia, muitas vezes a nossa cabeça fica assim, né? Como é que vai ser o meu emprego? Como é que vai ser a minha família? Como é que vai ser o meu futuro? Como é que vai ser o que vai acontecer daqui a pouco? Isso vai acabar? Isso não vai acabar? Né? A gente fica com a mente a 1000 quilômetros por hora, né? Sem saber o que vai acontecer. Mas Jesus aqui, ele nos traz a realidade, fala assim: ei, o que está acontecendo com você? Vem cá que eu vou te ensinar a como viver, seja em tempestades, seja em tempos bons, seja em tempos ruins, seja do jeito que for, eu vou te ensinar a viver. E é interessante porque ele está falando aqui há 2000 anos atrás, mas a palavra do Senhor, ela é como um jornal novo, né? É o jornal do dia. A palavra do Senhor cheira como pão fresco, né? Aquele pão que acabou de sair do forno, né? Traz a verdade ao nosso coração. E ele começa falando assim, eu vou ler Mateus 6, do 25 até o 36, né? Aqui é o último, 34, que é o último capítulo. A palavra, é o último versículo. A palavra fala assim: se vocês se decidirem por Deus, vivendo para cultuá-lo, não ficarão aflitos com a comida que terão de pôr à mesa, ou se o guarda-roupa está fora de moda. Há muito mais coisas na vida do que a comida que você vai pôr na mesa, e há muito mais coisas para se ver do que roupas que vocês usam. Olhem as aves do céu, elas são livres e desimpedidas. Olha, essa versão é fantástica, né? São livres e desimpedidas. Elas não estão presas a nenhum emprego e vivem despreocupadas aos cuidados de Deus. E vocês valem para Ele muito mais do que os pássaros. Será que alguém consegue ficar 1 centímetro mais alto, preocupado, diante do espelho? Tanto dinheiro é gasto com coisas. Pensa que isso vai fazer alguma diferença? Em vez de correr atrás dessas coisas, olhem pelos campos, observem as flores silvestres. Elas não se enfeitam nem compram, mas vocês já viram formas e cores mais belas? Os 10 homens e mulheres mais bem vestidos iriam parecer maltrapilhos perto dessas flores. Se Deus dá com tanta atenção à aparência das flores do campo, e muito delas nem mesmo são vistas, não acha que Ele irá cuidar de vocês? Ele tem prazer em vocês e fazer o melhor para vocês. Olha Jesus falando
quero convencê-los a relaxar. Uau! Jesus fala aqui em Mateus 6, nessa versão, quero convencê-los a relaxar. A gente precisa relaxar, a gente precisa muitas vezes, lá em Eclesiastes 3, o sábio começa a falar que existe um tempo para todas as coisas, e depois ele fala assim, olha, depois disso tudo, eu consigo, a única coisa que vem na minha mente é que assim, eu preciso relaxar e aproveitar a minha vida, porque daqui a pouco eu não sei para onde, o que vai acontecer, não é? É lógico, nós temos que ter nossas preocupações, os cuidados da nossa família, mas a gente não pode deixar que as preocupações do dia, né, nos levem para longe de Cristo. Ele nos convida a relaxar, ele fala, e olha as aves do céu, olha os lírios do campo, as aves do céu não plantam, não colhem, mesmo assim eu cuido delas, olha lá os lírios do campo, as flores nascem e morrem, e muitos nem veem, e vocês, olha, eu vou cuidar de vocês, tenham fé. E ele continua dizendo assim, quem não conhece a Deus, não sabe como ele trabalha, e é que se prende a essas coisas. Quem não conhece a Deus não sabe como ele trabalha. Deus trabalha por processos, né? Ele está nos ensinando alguma coisa nesse tempo. Ele vai nos levar a algum lugar nesse tempo. Ele vai nos mostrar algo. Ele está nos mostrando algo. Eu estava conversando com a Patrícia esses dias. Quando começou a quarentena aqui, nós ficamos aqui dentro de casa 30 dias. Aquilo foi ótimo, foi ótimo. Nós tivemos aqui gincana bíblica, a gente, na hora do almoço, estava todo mundo junto. Aquilo foi maravilhoso. Aquilo foi fantástico para a minha família. Para muitas famílias, a gente começa a ver as notícias falando, vai ter, aumentou 30% o caso de divórcios. Tá, mas e os casos onde as famílias realmente se uniram? Né? Quantos por cento das famílias que realmente não estavam se dando bem e por causa da quarentena ficou melhor? Não é? Então a gente tem que começar a enxergar as coisas pelo olho de Cristo, né? O mundo quer nos trazer isso. O divórcio vai aumentar em 30% por causa da quarentena. Mas os casamentos que estavam ruins e melhoraram em 30%, 40%, 50%, isso também existe pesquisa. Pesquise lá e você vai ver que as coisas também melhoraram. E aqui o próprio Deus, através do seu Filho Jesus Cristo de Nazaré, coloca no nosso coração essa palavra. Ei, olha só, o que você precisa fazer é relaxar nesse momento, relaxe, não se preocupem tanto em adquirir, em vez disso, prefiram dar, correspondendo assim aos cuidados de Deus. A gente precisa aprender a relaxar, assim como Jesus dormiu em meio às tempestades. Nós precisamos também aprender a relaxar no meio da pandemia e confiar que o Senhor vai nos levar desse ponto ao outro. O barco está caminhando, no meio surge a tempestade, mas uma única palavra do Mestre acalma a tempestade e o vento se vai. Amém? Eu creio nisso, nós precisamos crer nisso. As boas novas do Evangelho é as boas novas, não é as más novas e nem as más velhas, não é? Então a gente precisa acreditar nisso. E ele continua dizendo, e ele fala que quem não conhece a Deus não sabe como ele trabalha. Quem não conhece a Deus não sabe como ele trabalha. Isso aqui tudo está falando sobre prioridades. Qual é a nossa prioridade? Aonde nós temos depositado as nossas prioridades? A minha prioridade precisa ser confiar em Cristo, confiar no Senhor, confiar que Ele vai levar a minha família, vai levar a minha vida, o meu emprego, os meus negócios, os meus sonhos para o outro lado. Em meio à tempestade, Ele vai levar o barco para o outro lado. Nós precisamos acreditar nisso. Uma palavra, uma devocional, para a gente poder entender um pouco e colocar no nosso coração. Se o Senhor está no controle de tudo, nada escapa do controle do nosso Deus. Né? Nada escapa, nada escapa. E ele continua dizendo, Jesus continua dizendo, não se preocupem com as perdas e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Prestem atenção apenas no que Deus está fazendo hoje. E não se preocupe quanto o que pode ou não pode acontecer amanhã. Em outras versões fala assim, não se preocupe com amanhã, porque amanhã virá e vai trazer as suas dores. Se preocupe com hoje. Hoje. Isso é importante, gente. A gente, como eu já disse aqui anteriormente, a gente fica preocupado. O que vai ser do meu emprego? O que vai ser dos meus filhos? O que vai ser? O que vai ser? O que vai ser? Eu estou demasiadamente me importando e me preocupando com o amanhã.
E Jesus, o nosso mestre, o meu mestre, o seu mestre, fala assim: não se preocupe com o amanhã, se preocupe com o hoje. Hoje, o amanhã está na mão dele. Se a gente começa a se preocupar em demasiado com o amanhã, a gente vai começar a ter ansiedade, porque a ansiedade é o excesso de amanhã, é o excesso do amanhã, é a minha preocupação com o amanhã. Eu fico ansioso, porque eu não sei o que vai acontecer, isso não está no meu controle. E Jesus sabia disso há 2000 anos atrás. Ei, pare de se preocupar com o amanhã, se preocupe com hoje. Assim como quando eu me preocupo em demasiado com o passado, eu começo a ficar deprimido. Por quê? Porque o excesso de passado traz depressão, e o excesso de futuro traz ansiedade. Então Jesus nos traz ao coração: preocupe-se com hoje. É o hoje. O hoje, Jesus vai trazer o alimento à nossa mesa. Hoje, Jesus vai nos dar saúde. Hoje, Jesus vai cuidar da nossa casa. Hoje, Jesus vai cuidar da nossa família. Amém? Jesus vai cuidar de tudo que é nosso, vai colocar debaixo das suas asas, vai proteger. Hoje. O amanhã vai vir com dores, com alegrias, com tristezas, com um sorriso, com o que for. Mas Jesus também estará no amanhã. Ele já está. A gente precisa entender. Quando nós caminhamos com Cristo e entendemos o que Ele tem para nos dar e através da sua palavra, a gente começa a viver de maneira sobrenatural. Né? Eu preciso viver o sobrenatural. Preste atenção apenas no que Deus está fazendo agora. Olha o que Deus está fazendo, nos trouxe até aqui. Não é? Quantas pessoas já não estão no nosso meio? Quantas pessoas você conhece? Eu conheço pessoas, amigos, que se foram. Mas Deus tem cuidado de nós, tem deixado a nossa despensa cheia, as nossas contas estão pagas, Deus não tem nos deixado de ser envergonhado e não vai deixar. Mas eu preciso confiar, eu preciso acreditar e prestar atenção apenas no que Deus está fazendo agora e não me preocupar com o que pode ou não acontecer amanhã. Quando depararem-se com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-lo. É o último versículo. Quando a gente se deparar com uma situação difícil, Deus estará lá para nos ajudar. Mateus 6 fala sobre posses, prioridade e confiança. A minha prioridade precisa ser acreditar sempre nas palavras do Mestre. Sempre nas palavras do Mestre. Ele vai nos levar a dias melhores. Ele vai nos levar através da tempestade. Ele vai nos levar para o outro lado. Eu não posso duvidar da palavra do Senhor, porque é isso que Ele diz aqui, né? E isso me traz confiança em saber que o amanhã vai vir, vai trazer as suas dores, vai trazer as suas alegrias, mas vai vir. Eu preciso me preocupar com o hoje. Eu quero contar uma história para vocês para encerrar essa live sobre o amanhã. Eu tinha um pequeno grupo na minha casa, é engraçado, lá em São José, lá no Brasil, eu sempre tive pequenos grupos em casa e desses meus pequenos grupos, que foram várias multiplicações, de lá saíram 4 pastores da nossa igreja, 4 pastores de grupos pequenos na minha casa. E eu fico muito feliz com isso, né? A gente poder servir através da nossa casa, né? O reino. E tinha um casal de noivos no nosso grupo pequeno, nosso pequeno grupo em casa, e eles, era a véspera do Dia dos Pais, agora em agosto, era um sábado, né, véspera do Dia dos Pais. O nosso pequeno grupo se reuniu no sábado e eles chegaram, esse casal de noivos, eu ia celebrar o casamento deles e eles chegaram com a escritura da casa, do apartamento que eles tinham comprado. Eles estavam radiantes de alegria e chegaram e: pastor, olha aqui a nossa escritura da nossa casa, eu queria que o senhor orasse por nós, a gente está muito feliz. E eu falei, era Diogo e Rafaela. Eu falei assim: claro, vamos orar, né? E a gente se alegrou junto, teve a palavra, teve canções, a gente comeu e a gente ficou muito feliz. E na hora de ir embora, a Rafaela me deu um abraço e falou: pastor, continue orando por nós, continue orando por nós. E foi embora. No outro dia de manhã eu ia
ia pregar na igreja, né? Eu estava lá na igreja, na nossa igreja principal, e o Diogo me liga, o telefone toca, é o Diogo, e ele falando, olha pastor, e ele chorando, em prantos, ele fala, pastor, o senhor precisa vir aqui na casa do pai da Rafaela. E eu falei, mas o que aconteceu? Ela falou assim, olha, a Rafaela faleceu, a Rafaela morreu. E eu fiquei em estado de choque, porque a princípio achei que estava uma brincadeira de mau gosto, mas não era. E eu liguei para a Patrícia, pedi para a Patrícia ir lá na igreja, ela não estava, porque era bem de manhãzinha, e ela pegou o carro, correu na igreja, e eu fui à casa da Rafaela, do pai da Rafaela, e a Rafaela estava lá, já não tinha mais vida. Eu já tive, meus avós todos já faleceram, eu tenho meus pais ainda vivos, mas eu não tive esse contato de conversar com eles hoje e amanhã já não conversar mais. A Rafaela foi a primeira pessoa que aconteceu assim. À noite, em questão de horas, ela já não estava mais conosco. E eu comecei a entender da preocupação do que Jesus está falando aqui. Se preocupa com hoje, porque o amanhã você não sabe o que vai acontecer. E realmente a Rafaela tinha 26 anos, ela não tinha nenhum problema de saúde, ela teve um mal súbito à noite e faleceu. E já não está mais entre nós, está no céu. Eu tenho certeza pela vida que a Rafaela tinha. Então, quando Jesus fala, se preocupe com hoje, dê atenção a hoje, use a lupa para enxergar o hoje. É sobre isso que ele está falando. Nós não temos certeza se vamos estar aqui amanhã. Mas hoje eu preciso abraçar os meus filhos, hoje eu preciso dizer eu te amo para minha esposa, hoje eu preciso ser o melhor pai do mundo, hoje eu preciso ser o melhor pastor do mundo, hoje eu preciso ser o melhor negociante do mundo, hoje eu preciso ser a pessoa mais honesta do mundo, hoje eu preciso ser tudo que o Senhor espera que eu seja, hoje, porque eu não sei o que será o amanhã. Se amanhã vier e eu estiver aqui, eu vou fazer tudo isso de novo. É assim que o mestre nos ensina. Então, ele fala, não se preocupe com hoje. Então, hoje, o Senhor está com você. Ele está te protegendo, está cuidando de você e vai levar você a viver os melhores dias da sua vida. Amém? Que você possa receber essa palavra, uma palavra de amor, de esperança e saber que Jesus está no controle de tudo. E ele, com muito amor, como eu queria estar ali para ouvir ele falando assim, quero convencê-los a relaxar e não se preocuparem tanto. Amém? Relaxem, coloquem tudo na presença do Senhor e vocês vão ver as maravilhas acontecerem na nossa vida, na sua vida, na minha vida, em tudo aquilo que a gente dizer que é nosso. Amém? Eu quero orar com você para a gente encerrar essa devocional. Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra ela é fantástica e ela falou comigo novamente, assim como eu sei que falou com todos aqueles que estão aqui nos assistindo, Pai. Que a Tua palavra possa chegar, Pai, em todos os cantos que o Senhor espera que ela chegue. Porque aqui o Geraldo se calou e o Senhor falou, Pai, que a Tua palavra não é a palavra do Geraldo. E que em nome de Jesus, Pai, nós possamos ser movidos por essa fé e por esse amor e por essa esperança, que o Senhor sempre estará no controle de tudo. Obrigado, Pai, porque de maneira tão simples o Senhor se revela a nós, através do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor. Essa é a minha oração, que a missão a Josué continue, Pai, se expandindo no mundo todo. Eu sei que em breve estaremos aqui com uma missão em Portugal, fazendo uma jornada aqui na França. Eu sei, Pai, que tudo isso será para a Tua honra e para a Tua glória. Obrigado pela vida do pastor Charles, da Fabrícia e todos aqueles, Pai, que fazem parte desse ministério que tem abençoado tantas vidas. Que hoje nós possamos colocar as nossas preocupações e ansiedades nas Tuas mãos. Essa é a minha oração, no nome santo de Jesus. Amém, amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Tenha uma noite, um começo de noite fantástico. Eu já estou aqui no começo do dia. Que você possa viver ainda, em nome de Jesus, os melhores dias da sua vida. Tá bem? Um abraço, um beijo e até a próxima.